Telespectador amigo, um grande abraço, muito obrigado por você estar do outro lado nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. Está acabando o mês, hein? Aliás, está acabando o ano. 11h31, para quem está ao vivo conosco, 11h31. Para você que está na reprise, no nosso repeteco, 22h31 e alguns segundos. Para você da madrugada, também no repeteco, madrugada de sexta, 1h, 1 minuto, caminhando para 2 minutos. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Obrigado pela sua fidelidade. Nós estivemos fora uma semana. O Flávio Carvalho esteve aqui, o Eduardo Panzi esteve aqui, comandaram o programa com a presença dos nossos companheiros. E a gente deu uma recarregada na bateria sem desligar. Sem desligar, porque isso é meu. Acompanhei todos os programas online, pelo tvcbh.com, online, e depois via a reprise 22h30. Via a reprise 22h30. Isso é muito bom, muito bom. E olha, nesse início de programa, eu faço questão absoluta, porque ninguém vai fazer, então eu tenho que fazer, para provocar aqueles que não levavam fé e que duvidavam daquilo que eu estava falando. Eu faço questão absoluta de voltar, repetir, para provocar aqueles que não concordavam comigo, principalmente do programa. Eu disse aqui, quando começou a Série B, que o América brigaria por 3 vagas. E o América vai brigar por 3 vagas. Eu disse que o América brigaria por 3, porque uma já era do Internacional, antes de começar a competição. Uma era do Internacional. Ponto. O Internacional é dono de uma vaga porque ele vai ser o campeão da Série B. Por quê? Ele tem mais tudo do que o América. Ele tem mais tudo do que o América. Estou falando, mais tudo do que o América. Então, o América vai brigar por 3 vagas. E eu disse isso. Eu não sou profeta do acontecido. Eu disse antes. Ponto. Segundo, eu disse aqui, antes do jogo, Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, que foi o segundo. O Cruzeiro havia perdido o jogo lá em Porto Alegre por 1-0. Antes do jogo, no programa antes do jogo, Cruzeiro e Grêmio. E depois do jogo, eu disse aqui na TV e disse na Rádio Minas, onde eu comento, que aquilo não era um jogo, aqueles 2 jogos, eu falei do jogo do Mineirão. Aquele jogo não era um jogo para apontar um finalista. Não era. Ali era a decisão da Copa do Brasil, que eu falei. Ali foi a decisão, Cruzeiro e Grêmio decidiam a Copa do Brasil. Eu falei, cravei, bati, não arredei um pé. Cruzeiro e Grêmio vão decidir a Copa do Brasil. Quem passar é o campeão. Porque, paralelamente, jogavam Flamengo e Botafogo. E Flamengo e Botafogo não tem time, não tem absolutamente nada neste momento, nessa competição, que pudessem fazer frente a Grêmio e Cruzeiro e Grêmio. Ah, mas o Cruzeiro foi num sufoco, num sofrimento. Eu não disse que seria sem sofrimento ou com sofrimento. Isso aí eu não. Aí é muito para mim. Não é muito para mim. Eu disse que quem passar é o campeão. Passou o Cruzeiro e o Cruzeiro foi o campeão. Agora, alguém tem condição de questionar o título do Cruzeiro? Alguém tem condição de questionar esse título? Falar, foi injusto? Ninguém. Nem o Flamengo, que perdeu nos pênaltis, e o Grêmio, que foi eliminado nos pênaltis. Ninguém tem condição de questionar esse título. Por quê? Principalmente, o Cruzeiro entrou na competição
lá atrás, no início dela, no dia 15 de fevereiro, jogando em Volta Redonda. Em Volta Redonda. Lá atrás, ele pegou as babas da competição, que criam um maior caso, campos horrorosos e que dificultam tudo. O Cruzeiro pegou e eliminou. E teve jogos de eliminações fantásticas e sofridas, como a Chapecoense. Aquele jogo que deu aquela briga depois do jogo, como a Chapecoense. Aquele jogo do Palmeiras 3-0, 3-3. O Cruzeiro derrubou para ser campeão dessa competição, ele derrubou, porque os outros vieram da Libertadores e pegaram a competição nas oitavas. Já no final, praticamente. O Cruzeiro veio lá do começo. Lá do começo. E o Cruzeiro teve que derrubar o Palmeiras, derrubar o São Paulo, derrubar o Grêmio e derrubar o Flamengo. Além de Volta Redonda, São Francisco e Muricy. Precisa derrubar mais algum grande? Não. Hã? Precisa derrubar mais algum grande? O Cruzeiro derrubou, naquele momento, o maior papão da Copa do Brasil, que era o Grêmio, com 5. O Cruzeiro tinha 4. Derrubou o Grêmio. O Cruzeiro derrubou o Flamengo, que estava na cola dele, o Cruzeiro, com 3. O Cruzeiro tinha 4. O Cruzeiro derrubou o São Paulo, estamos falando de São Paulo. E o Palmeiras, tido como o time que tem o elenco mais caro do Brasil, o treinador mais caro e talvez o melhor do Brasil, investidores que são donos do Palmeiras, como a Leila. O Cruzeiro passou que nem um trator. O título foi sofrido, mas qual título que não é sofrido? Qual? Até título em cartório a gente sofre para burro. Título para pagar a gente sofre toda hora. O título foi sofrido? O título foi valorizado. A decisão valorizada pelo Flamengo. Foi valorizado. O jogo de ontem foi bom? Não. O Cruzeiro jogou bem? Não. Não. Eu discordei do Mano antes do jogo, quando ele veio de Raniel e deixou a Arrascaeta no banco. Eu queria aquele time quando saiu o Raniel e entrou a Arrascaeta. Aquele time eu queria que entrasse jogando. Mas eu queria o Arrascaeta que a gente conhece. Não foi o Arrascaeta que entrou. Não foi o Arrascaeta que entrou. Porque o Arrascaeta que entrou, eu preferia ter ficado com o Raniel. Agora, o Cruzeiro jogou bem? Não. As peças, o Alisson não funcionou. Claro, está vindo de uma contusão, mas aí o Mano acertou em escalá-lo. Por que ele não fez com o Arrascaeta a mesma coisa que ele fez com o Alisson? A mesma coisa. Não, mas deixou no banco. Ele quis uma meia referência diária, porque o Raniel não é jogador de referência diária. Ele é jogador de área, mas não é referência. Ele tem qualidade técnica, ele tem habilidade para jogar num ataque que roda, que movimenta, que não tem posição fixa. Ele tem. Ele não tinha o Rafael Sobis, que estava suspenso. O Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro jogou do lado esquerdo o tempo todo, o lado direito ficou torto. Por que o lado direito ficou torto? Porque o Robinho não jogou nada. Só ficou o Ezequiel. E aí o Ruedas foi inteligente, extremamente habilidoso e inteligente, e, ao contrário do que a imprensa carioca estava falando, e a mineira, de que ele tinha dúvida se ele colocava o Everton ou o Paquetá, entre eles, ele entrou de Everton, que era o titular, vinha da contusão, ele entrou com o Everton, que é velocista, habilidoso, meteu em cima do Ezequiel. E o Ezequiel não tinha o Robinho numa noite boa. Então o Ezequiel ficou extremamente prejudicado para marcar e não podia se mandar avançar. O Cruzeiro ficou torto. O Cruzeiro jogou com Diogo Barbosa e com Alisson e, às vezes, Thiago Neves caindo pelo lado esquerdo. O Cruzeiro jogou o tempo todo pelo lado esquerdo, até a saída do Alisson. A saída do Robinho, quando ele alterou. Ele meteu o Rafinha na direita, aí o Ezequiel respirou, tanto é que o Everton não deu conta, cansou, o treinador teve que colocar o Rudney no lugar do Everton, que é um jogador que joga no meio, joga na lateral e joga na frente. Aí o Ezequiel ganhou aquele corredor, foi mais à frente,
o Rafinha também. E depois, o Alisson não aguentou a parada. Não aguentou a parada. Ele botou o Elber, e aí ele puxou o Rafinha para o lado esquerdo e botou o Elber pelo lado direito. Os corredores foram aproveitados. Aí as mexidas acabaram dando certo. Mas o Cruzeiro não foi bem. As defesas de Cruzeiro e Flamengo foram bem superiores aos ataques. Bem, inclusive ao meio de campo das duas equipes também. O Cruzeiro tomou um susto no primeiro tempo, numa cobrança de falta, que a bola chocou com a travessão. Bateu no travessão. Daí para frente, mais nenhum. Mais nenhum susto. Daí para frente, mais nenhum susto. O goleiro Muralha do Flamengo não tomou nenhum susto. Nenhum. Nenhum. A partida inteira. Não tomou nenhum susto. Então, o placar de 0-0 do primeiro tempo foi absolutamente normal e justo. E o placar de 0-0 do segundo tempo foi absolutamente normal e justo. E a vitória do Cruzeiro nos pênaltis foi absolutamente normal e justa. Justa, porque o Cruzeiro teve mais qualidade, competência, foi mais eficaz. E o Cruzeiro tinha o receio, todos nós, de que o Cruzeiro não vinha batendo pênaltis bem dentro dos jogos e em decisões. O Cruzeiro não estava bem nas cobranças de pênaltis. Mas foram perfeitos todos que cobraram. Inclusive o Léo, zagueiro, o Diogo Barbosa, lateral. Foram perfeitos na cobrança. E o Thiago Neves matou. E mais uma vez, o Fábio mostrou que é o melhor goleiro do Brasil. E olha, Flávio e chefe, escrevam, porque eu gosto de falar antes. Fábio, seu passaporte está em dia? Você está com toda a documentação em dia? O Tite vai te chamar. O Tite vai te chamar. Pode ter certeza. Não sei se para o último jogo das eliminatórias, tem mais um, não tem? Tem mais dois. Já convocou. Já convocou, já. Mas aqui, já convocou. Aí ele passa a treinar para a Copa do Mundo. Ele vai te chamar. Para amistosos, que a seleção vai cumprir, você vai ter a sua oportunidade. Escreva. Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. E o Fábio, em todos os pênaltis, menos um, ele foi na bola. Em todos, ele foi no canto certo. O primeiro passou debaixo dele, Falou, deu azar. debaixo. Passou debaixo dele. Em todos, ele foi. Porque o Fábio não se atira. Ele não tenta adivinhar o canto. Ele espera a decisão do cobrador. Depois ele vai. Em um só que ele não fez isso. Ele foi para um canto, a bola foi para o outro. Defendeu um pênalti. E aí, deu ao Cruzeiro a grande oportunidade que ficou nos pés do Thiago Neves de ganhar o título. Um título que ele já havia ganho lá atrás contra o Grêmio. Só chancelou o título. Tá. Cruzeiro legítimo campeão da Copa do Brasil. Legítimo. É inquestionável o título do Cruzeiro. Não existe ninguém, não tem ninguém para falar. O Cruzeiro não mereceu por isso. Eu desafio aparecer esse cara para falar. O Cruzeiro não mereceu por isso. Não tem esse isto, não existe. Ponto. O Cruzeiro ganhou. Parabéns ao Cruzeiro, que é pentacampeão brasileiro da Copa do Brasil. Brasileiro da Copa do Brasil. Porque tem o campeão brasileiro, que é do Campeonato Brasileiro. Ele é pentacampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, com muito mérito, com muita justiça. E o Cruzeiro é oficialmente, porque o Corinthians já garantiu a Libertadores lá no primeiro turno, mas oficialmente na Conmebol, na Libertadores, que vai sofrer no seu calendário algumas modificações em 2018, oficialmente o Cruzeiro é o primeiro time brasileiro a estar na Libertadores. Não é o Corinthians, é o Cruzeiro. Oficialmente. O Corinthians entrou na Libertadores lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro entrou chancelado. A Conmebol já disse, o Brasil tem uma vaga ocupada já. A Conmebol não pode falar, o Brasil tem 2, 3 ocupadas. A Conmebol pode falar, o Brasil já tem uma vaga que tem dono, que é o Cruzeiro.
parabéns ao Cruzeiro, que já está na Libertadores. Isso dá ao Mano condição de respirar mais aliviado e todo o seu elenco, porque o Mano não precisa de brigar nem por G6, nem G4, nem G10, G1000 ou G1. Não precisa mais. Ele tem que jogar o Campeonato Brasileiro normalmente. E se o Cruzeiro confirmar a sua participação no G6 ou no G4, ele abre uma vaga para o Brasil. Uma vaga para o Brasil. Então, parabéns. E olha, tudo isso de lado, Cruzeiro campeão, pentacampeão. Eu quero parabenizar o Marconi Barbosa, o Guilherme Mendes, o departamento de marketing do Cruzeiro, de promoção do Cruzeiro, porque a festa que eu vi no Mineirão, não vi. Eu não tinha visto até ontem. Até ontem eu não tinha visto a festa do Mineirão. E o Rio de Janeiro não viu e o Brasil não viu. Pena que você que ficou na televisão não viu. Você viu o início, o momento. A festa começou às 6 horas, às 18 horas. Maravilhosa na esplanada, com participação da Minas Arena, nas tribunas, nos camarotes, nas arquibancadas, que são cadeiras, e no gramado, com um jogo de luz maravilhoso, contando a história através de desenhos e textos de Flamengo e Cruzeiro na competição, com as cores. A festa foi sensacional. A festa foi melhor do que o jogo. Foi mais bonita do que o jogo. E aí, o Cruzeiro teve a participação da CBF. A CBF participou da festa, com uma equipe de eventos muito grande, fazendo também a festa. Foi sensacional, no antes e depois. Depois, a entrega da taça pelo Manuel Flores, diretor de operações e competições da CBF, ao presidente vitorioso, talvez o presidente mais vitorioso da história do Cruzeiro. O presidente mais vitorioso da história do Cruzeiro. A gente diz vitorioso através dos títulos. O meu irmão Alvimar Perrella é dono da Tríplice Coroa, mas é uma conquista de brasileiro, mineiro e Copa do Brasil. E Copa do Brasil. O Alvimar Perrella também foi. Acho que Gilvan e o Alvimar Perrella. O Feliz foi vitorioso por tudo que ele fez. O Feliz enxergou o Mineirão antes de qualquer um outro e fez o Cruzeiro de todos os tempos. Deu um boom no Cruzeiro, um upgrade no Cruzeiro para o resto da vida. Para o resto da vida. Os presidentes que passaram pelo Cruzeiro passaram muito bem. Mas o Gilvan, ele foi bi de verdade. Porque os outros bi que tem por aí não são de verdade. Ganhei o campeonato em 1980, depois ganhei em 86. Ah, eu sou bi. Que bi é esse? Eu sou 2 vezes campeão. Mas bi, não. Bi, você fala quando é 86 e 87. 12, 13, 13, 14. Aí você é bi. O Gilvan foi. O Gilvan chegou em uma final da Copa do Brasil com o Atlético e não ganhou, mas chegou. Chegou em uma final da Copa do Brasil com o Flamengo. Foi com o Flamengo, não foi? Não, e lá no Maracanã perdeu. Não, o Flamengo ele não perdeu. Foi Copa do Brasil? Ele empatou com o Flamengo, o Palmeiras que ele perdeu. Ali já era final ou era semifinal? Ali era final. 1-1 no Rio, 3-1 aqui em Belo Horizonte, Cruzeiro campeão. Foi campeão. Então. Na Tríplice Coroa. E chegou. Depois chegou com o Palmeiras. Então. Perdeu pro Palmeiras. Ganhou um Campeonato Mineiro e ganhou uma Copa do Brasil. Ô, gente, não dá para questionar o Gilvan, pelo amor de Deus. Você que foi para o estádio fazer coro contra o Gilvan, com nomes que a gente não vai falar aqui, com pedidos absurdos, você que fez ameaça à família do Gilvan, você deve estar arrependido. Faça uma reflexão e peça desculpa ao Gilvan através de Deus. Porque o Gilvan entrega o Cruzeiro no dia 31 de dezembro, extremamente vitorioso, e ele vai entregar o melhor elenco do futebol brasileiro. Vou repetir, o Palmeiras tem o mais caro. Ele vai entregar o melhor elenco do futebol brasileiro ao próximo presidente, o melhor elenco.
e talvez o melhor treinador, porque o contrato do Mano termina 31. Então ele vai entregar um time vitorioso. Vitorioso. Gilvan, estou rendendo aqui as minhas homenagens a você, que foi o timoneiro de tudo isso que o Cruzeiro está festejando hoje, festejou a madrugada inteira, ontem. Você é o responsável direto por tudo isso. Direto, com a sua humildade, com a sua visão, com o seu tirocínio e principalmente com a sua mineirice. A maneira como você é. Parabéns, presidente Gilvan de Pinho Tavares, pentacampeão da Copa do Brasil. Parabéns. E o Mano, parabéns ao Mano e todos os seus jogadores pela conquista e continuem na trajetória do Campeonato Brasileiro. Derrubem o Corinthians no domingo. Continuem. Almejem o G4. O G4. Vocês vão partir para o G4. E tem condição para isso. Do Atlético eu falo com os meus amigos daqui a pouco, vou pedir um intervalo comercial. Flávio Carvalho e o chefe Matsalem, tenho 2 cruzeirenses aqui hoje. Um é conselheiro, que é o Flávio Carvalho, para que a gente possa falar do Cruzeiro. A festa hoje é do Cruzeiro. A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ser sócio do futebol é prático. Para mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar fila já vale R$12. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de R$12. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe para a festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. 6. Bom, telespectador, amigo, me perdoe e a gente, se houver algum problema técnico, porque o programa é ao vivo, são 11 horas e 55 minutos, pulando para 56, 22h56, 1h26, mas isso acontece em programa ao vivo. O da reprise é reprise, vai estar consertado, mas ao vivo acontece. O Thales vai fazer o possível para minimizar isso aí.
Muito bem, eu quero falar para você que o BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. BMG, você tem um cartão BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche Leves e Sucos no Diamond, no BH Shop e no Pátio Savassi. Lá você encontra os sucos verdes, os famosos sucos detox e saladas que você monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. Silvio de Advocacia, com este novo telefone, 3212-2832. 3212-2832. Agora também Advocacia Empresarial. Um abraço para o doutor Adriano e toda a equipe de Silvio de Advocacia. Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. O Chiquinho, o Renato e toda a equipe fizeram um trabalho maravilhoso no carro do Dudu. Trabalho sensacional. Parabéns. Se você arranhou o carro, bateu, amassou, não fique nervoso. Vá lá, leva para lá. Centro Automotivo Novo de Novo. Eu quero abraçar também o seu Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Você está vendo aí ofertas maravilhosas, na vitrine, inclusive, e nós vamos ter aqui também, da Rede Gutierrez de Drogaria, toda quarta-feira, ofertas especiais em perfumaria, ofertas sensacionais. Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para o seu Eduardo e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria. Eu quero abraçar também o Padre Lucas Almeida, no 34260069. 34260069. O Padre Lucas Almeida vai te levar para uma viagem maravilhosa. Ligue para ele, 34260069. Viagens inesquecíveis do Padre Lucas, 34260069. Abraçar o meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, 24 horas aberto, segurança total, com o posto policial lá dentro também aberto 24 horas. Lá você encontra a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil e na bomba com o melhor preço do Brasil. DT Clean e a famosa água mineral Ingá ou Igarapé. Para levar para casa, você fica tranquilo no que diz respeito à água. Garrafão de 20 litros pelo melhor preço. 24 horas aberto o posto, hein? Na Niquelino 918, posto policial lá, dando segurança. E lá em Pinhuí tem o posto Funil, para te dar também tranquilidade, onde você abastece com a DT Clean e leva também para casa aquele queijo artesanal maravilhoso do meu amigo Danilo. Posto São Pedro e posto Funil. Eu quero abraçar o Antônio e o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. O Antônio e o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler. Grande abraço para vocês. E olha, meu amigo, olha aqui, ó. Esse aqui é o meu banco. Pode ser o seu, está aí na tela. bancointer.com.br. Abra a sua conta, é de graça. Não tem nenhuma taxa. Você não paga nada em nenhuma transação. Taxa zero. Você não paga 1 centavo para abrir conta e não paga 1 centavo de taxa em nenhuma transação. E você faz todas as transações bancárias. Todas, sem exceção. Inclusive depósitos de cheque. Você faz todas. Aqui, ó. No seu computador, no seu iPad, no seu tablet. Onde você estiver, em qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada, 365 dias por ano, todos os dias, sábado, domingo e feriado, todos os dias. Segurança total, não tem porta giratória, não tem guarda armado, não tem assalto à mão armada, não tem pegadinha, não tem calor porque não tem ar-condicionado, não tem falta de banheiro porque você não vai precisar, o seu banco está aqui. bancointer.com.br. E não tem taxa, que é a principal. Abra sua conta. Depois fala comigo. Abre sua conta. bancointer.com.br. Flávio Carvalho, parabéns pelo título. Fica à vontade para falar do Cruzeiro. O Atlético, a gente vai falar com calma em outro programa, mas o Atlético tem Oswaldo de Oliveira, que está treinando e vai estrear jogando no Paraná Pedreira, contra o Atlético Paranaense, no domingo, às 19 horas.
Flávio, parabéns. Afonso, um abraço para você, um prazer revê-lo, né? Você que foi lá para Bahia, curtiu a praia. O né? casamento do meu O filho. casamento do Luiz Alberto, seu filho. Né? E a gente tem que parabenizar hoje a tanta gente, Afonso. Você disse bem aí. Antes da gente falar do jogo, eu disse aqui no programa de segunda-feira a respeito do presidente Gilvan Pio Tavares. Eu conheço o presidente há mais de 40 anos que eu conheço o presidente. Ele, talvez, de todos os presidentes do Cruzeiro, foi o mais atuante dentro da história do Cruzeiro, certo? Porque o Gilvan foi advogado do Cruzeiro, foi jogador da base do Cruzeiro, depois virou advogado do Cruzeiro. Diretor da Sede Campestre. Diretor da Sede Campestre, foi superintendente do Cruzeiro, foi presidente do Conselho e depois virou presidente do Cruzeiro com todos os méritos, né? Porque não tinha pessoa melhor na época que ele foi escolhido para ser o candidato à presidência, para que tornasse aí esse presidente vitorioso. Então, esse título aí, mais do que ninguém, né, para terminar o mandato, é merecido ao presidente do Cruzeiro, Gilvan Pio Tavares. Porque é um baita dirigente, é um cara que cuida do Cruzeiro como cuida da vida dele particular. Ele não deixa ninguém fazer besteira lá dentro. Né? Tem um carinho tremendo pelas coisas do Cruzeiro, administra o Cruzeiro como administra a sua vida particular, isso é muito importante, né? Tanto que no balanço do Cruzeiro, no primeiro semestre, o Cruzeiro terminou aí no azul. Poucos clubes do Brasil terminaram no azul, e o Cruzeiro terminou no azul no balanço do primeiro semestre. Então, graças a isso, ao trabalho do presidente Gilvan Pio Tavares. E quantas vezes eu estava com ele, né, lá no Barro Preto, e tinha torcedor lá fora querendo jogar pedra, querendo jogar coisas dentro do Cruzeiro, xingando o presidente, fora presidente. E ele aguentou tudo isso. E agora tá aí. Eu pergunto a esse torcedor que foi para lá pro Barro Preto, para xingar, para brigar, que foi para a porta da Toca da Raposa para brigar. E agora? Como é que fica a sua vida, torcedor do Cruzeiro? Como é que fica o seu pensamento em relação ao vitorioso presidente Gilvan Pio Tavares? Então, nossa homenagem, primeiro, hoje, ao presidente que manteve o Mano, quando muita gente pediu, inclusive tem gente do meu lado aqui que pediu a saída do Mano, daqui a pouquinho ele vai falar, certo? Queria que o Mano saísse do Cruzeiro, e o Mano foi aos poucos se acertando. E o presidente deu a ele material humano para que ele pudesse fazer esse trabalho que está fazendo. Agora, veio a Copa do Brasil. Desde quando o Cruzeiro começou com Volta Redonda, lá em Volta Redonda, era um jogo único. O Cruzeiro ganhou 2-1. Depois veio o São Francisco, o Cruzeiro meteu 6 nele. Depois veio o time lá né, o Ibiraci, nem me lembro o nome, que é tão vagabundo o time. Murici. Certo? Lembrando do Murici. O Cruzeiro ganhou lá e ganhou aqui. Veio aí na última fase de grupo ainda, pegar o São Paulo. O Cruzeiro ganhou 2-0 lá em São Paulo e depois perdeu 2-1 aqui e se classificou. Veio então o Palmeiras, né, nas oitavas de final. O Cruzeiro passou pelo Palmeiras, nos 3 atores lá, 1-1. Depois veio o Grêmio. O Cruzeiro passou pelo Grêmio, passou pelo Flamengo. Então, o que mais pode questionar o título do Cruzeiro? Agora, a CBF deu para o Gatito Fernandes do Botafogo o título de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Ô, gente, agora, isso é brincadeira. O que o Gatito Fernandes fez? O Botafogo caiu nas semifinais, né? Deu pro Diego o título de melhor jogador da competição. O que o Diego fez? Perdeu o pênalti. Perdeu não, o Fábio defendeu. O Fábio defendeu. E sendo que o Fábio foi o herói na partida contra o Grêmio, o Fábio foi o herói na partida de ontem. E outras partidas mais, contra Palmeiras, contra São Paulo. O Fábio fez defesas milagrosas para salvar o time do Cruzeiro. Eu não gosto muito desse negócio de herói, não. Herói, não. O Fábio foi aquilo que a gente sabe cumpriu a missão dele com eficácia. O Hudson, né? Ontem, para mim, o melhor jogador do Cruzeiro em campo. Foi muito bem o Hudson. Certo, o Hudson. Uma partida espetacular. Eu acho que o Mano não deveria ter entrado com 3 volantes. Eu entraria com Arrascaeta e Raniel. Eu também pensei. Eu não entraria com o Robinho. Eu não entraria com o Robinho ou com o Hudson. Não era necessário. Exato. Na hora que o Raniel machucou, eu falei assim, a mão de Deus está aparecendo aí. Eu falei também. Eu falei isso. Eu estava Mas o Arrascaeta não correspondeu aqui, infelizmente. O Arrascaeta ele entrou muito bem no jogo com o Flamengo no Rio. Ele travou lá. Nesse ele travou. Ontem, inclusive, ele perdeu um gol. E ele saiu na cara do gol numa tabelinha com o Thiago Neves no primeiro tempo. E teve um cruzamento na área que o Muralha falhou. A bola bate nele, passa um palmo da trave. Ele, por pouco,
Ele não fez o gol ontem. Mas é um jogador que a gente sabe que vem de uma contusão. A contusão dele era complicada, era para ter um retorno de 2 meses, ele antecipou para 1 mês. E mesmo assim, ontem ele entrou com 5 minutos de jogo e deu conta do recado. Né? Depois o Alisson cansou, entrou o Elber. O Rafinha entrou muito bem, certo? Entrou muito bem, porque o Rafinha, ele segurou o lado esquerdo. Ele ajudou o Ezequiel. Exatamente. Ele ajudou que não tinha ajuda do Rafinha. E ali, o Guerreiro estava caindo por ali, o Everton estava caindo por ali. Só tinha o Ezequiel. Todo mundo caindo por ali, em cima do Ezequiel. E ali, E sobrecarregou. o Ezequiel deu conta do recado. E deu conta do recado. Né? E, então, o que acontece? Agora, meu filho, o Flamengo vai chorar o quê? Aí tentaram dizer que na cobrança do pênalti, né, o nosso querido que bateu o último pênalti do Cruzeiro. Thiago Neves. O Thiago Neves deu 2 toques na bola. Aonde, pô? E depois ficou bem claro o lance. Agora, chorar, pode chorar à vontade. Ontem, Afonso, eu tive a oportunidade de ver. Eu estava vendo o programa da Fox, programa da Globo, a Bandeirantes não, a Bandeirantes só fala de São Paulo. Certo? Não deu a mínima para a final ontem da Copa do Brasil. E muito menos hoje vai dar a mínima. Mas aí eu vi a Fox, eu vi os canais Quem é interativos. que não deu a mínima? Quem? Hein? Quem não deu a mínima? A Bandeirantes. A TV Bandeirantes. A Fox o tempo todo. E a Fox o tempo todo, apontando o Flamengo. Canal alternativo também. Interativo. Interativo. Também. Eu vi o jogo ontem, inclusive, do Bayern contra o PSG. O tempo todo eles falando do jogo. Né? Então, eu acho que o Brasil inteiro ontem ficou ligado. O próprio Galvão, na abertura da transmissão, disse bem claro. Eu estava no Mineirão, né? Na hora. A gente vendo o Galvão falando que esse é o espetáculo. O Brasil está parado para ver Cruzeiro e Flamengo. E viu o Cruzeiro. Essa é a realidade. Ontem viu o Cruzeiro ser campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez. O Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil. E agora, o Campeonato Brasileiro passou a ser um campeonato amistoso para o Cruzeiro. Teve um detalhe que passou despercebido. Eu fiquei no estádio até 2 e tanto da manhã, participando da festa lá embaixo, a rádio, entrevistando todo mundo. E eu comentei com o Guilherme Mendes, ele com a escuta, porque ninguém percebeu. Só os homens de imprensa, alguns. A participação da Minas Arena foi boa, inclusive na festa, mas cometeu um erro ao final do jogo que passou despercebido pela diretoria do Cruzeiro, que tem que cobrar da Minas Arena. No momento da volta olímpica do Cruzeiro, puxada pelo Fábio, primeiro o Fábio deu uma sozinho, meia volta olímpica sozinho, agradecendo a torcida. Depois ele puxou a volta olímpica do Cruzeiro e a festa, as rádios entrevistando, as televisões. A Minas Arena meteu no telão propaganda de UFC. Propaganda de UFC, propaganda de dupla, de show que vai ter lá. Metia no telão e a festa embaixo. Aí ele voltava para a festa e voltava com publicidade no telão. Brincadeira. Afonso, inclusive sobre isso, primeiro, muito bem você disse sobre o Marconi, sobre o Guilherme Mendes, um trabalho belíssimo. O Cruzeiro fez uma festa ontem maravilhosa para a torcida e depois para a televisão. Né? Foi, sem dúvida alguma, fantástica essa festa. Eu conversei, inclusive, com o presidente do Cruzeiro na segunda-feira e ele me disse que o Cruzeiro, a partir do momento que o Atlético fechou a situação do estádio, o novo estádio do Atlético, o Cruzeiro vai conversar com a Minas Arena, o Cruzeiro vai conversar com o governo do Estado. Palavras do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares, o Cruzeiro vai administrar o Mineirão. E ontem, por exemplo, eu vi no jogo do América com o Internacional, na hora do gol do Inter, o Beira-Rio todo de vermelho e branco piscando. Né? E o Cruzeiro vai fazer isso com o Mineirão também. Vai ficar tudo de azul e branco. O Cruzeiro vai botar o distintivo dele lá dentro do campo do Mineirão. Né? Isso aí é um trabalho que o presidente já começou a planejar para que o Cruzeiro fique com o Mineirão, para que o Cruzeiro faça do Mineirão o seu estádio. Isso é muito importante também. Viu, Afonso? Na segunda-feira ele me disse, o presidente, o Cruzeiro já está cuidando, a partir do momento que o Atlético vai ter o seu estádio, o Cruzeiro vai administrar o Mineirão e vai ter o Mineirão como seu estádio. Então, gente, parabéns. Precisa da Minas Arena concordar. Parabéns à torcida do Cruzeiro. Mais uma vez, deu um show ontem a torcida do Cruzeiro, né? No Mineirão, nas ruas de Belo Horizonte. A festa foi maravilhosa. E olha, eu tô rouco de tanto gritar ontem, sinceramente. Foi uma vitória. Você foi lá, Flávio? Foi, claro. Eu andei pelos camarotes lá, não te vi, não. Onde é que você estava? Aonde? Eu estava no camarote. Eu andei neles todos, qual camarote? Então você não me viu. Qual camarote? Eu estava no camarote do presidente. Eu fui lá.
Então foi lá que Eu eu fui saí. lá, conversei com o Marconi lá dentro, conversei com Então- o Vicentinho, lá, conversei com muita gente lá Eu dentro. cheguei no Não camarote. conversei com o Gilvan porque ele não estava lá Eu cheguei ainda. no camarote, era 5 para era 9h35, 9h40, mais ou menos, porque eu estava vendo o jogo do América. Essa hora não. Numa televisão lá dentro. Essa, lá, tá bom. Eu estava acompanhando o jogo do América, eu vi um pedaço do jogo do América, e depois, quando faltou, eu não vi o final do jogo do América. Não vi o segundo gol do Internacional, certo? Mas até então, eu acompanhei tudo e parabéns, torcedor do Cruzeiro. Pode festejar à vontade, porque você merece. O Cruzeiro hoje é pentacampeão da Copa do Brasil e, como disse o Afonso, a Libertadores, do ano que vem, está de volta nas mãos do Cruzeiro, que nunca deveria ter saído, porque é o time mais copeiro que a gente tem no futebol brasileiro. Chefe Matusalém vem agora com os seus sim, parabéns e ponto e vírgulas. Chefe. Afonso, é uma coisa. Eu gosto de ver a sua empolgação, mas você é coerente. Gosto de ver a empolgação do Flávio, entendeu? E gosto de manter a minha linha de raciocínio. Eu não me empolgo, entendeu? Com as coisas que vêm acontecendo. E quero deixar bem claro para você. Mas você não se empolgou com o título do Cruzeiro, não? Calma, eu torço para Minas Gerais, eu empolgo pelo título do Cruzeiro, título do América, título do Atlético, título do Vila Nova, do Siderúrgica, entendeu? Não Mas quero um título, eu me empolgo. Mas o que você acha do Mas eu Mano? estou querendo dizer o seguinte. Chefe, o que você acha do Mano? O Mano, você está querendo. Eu vou responder. Fica tranquilo. Deixa eu falar com o senhor uma coisa. Estão doido para poder me colocar numa sinuca aqui, mas não tem jeito não. Deixa eu explicar. Olha, com bastante consciência, o nosso telespectador entende o que eu estou falando. O Mano Menezes teve o seu momento ontem, consagrou, como eu falei na segunda-feira. Parabenizei ele pelo trabalho executado nos últimos jogos. Achei que ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fui um dos que pedi a saída do Mano do Cruzeiro. Eu critiquei o Mano Menezes na hora que tinha que criticar. Quando ele fez um monte de coisa que a torcida do Cruzeiro, como eu critiquei o Roger, como eu falei Mas você já pensou se todo treinador... Não é técnico, não era técnico do Atlético. Já pensou se todo treinador for mandado embora na hora que a gente Afonso, manda? mas não é o problema de mandar embora. Você falou que o pediu Mano a saída passou dele? quase Você pediu, meio você ano... acabou de falar que pediu a saída Eu dele. fui um dos que pedi. O Mano passou quase meio ano fazendo coisas que o torcedor do Cruzeiro... Que ele colheu a agora. Imprensa, Que ele colheu Afonso, agora, fazendo coisas que ele colheu agora. Entenda-se, nós, seres humanos, passamos por um momento na vida que nós crescemos. O Mano cresceu. O Mano reciclou, a palavra mais certa. O Mano, ele compreendeu, porque ele teve o elenco na mão e não fez aquele monte de teste que ele andou fazendo. No Ele início do fez ano. e viu. Ele testou e viu o que ele Você vai testar o Henrique na zaga? Testou. Você vai testar, vai pegar o Diogo, colocar na lateral, Aqui, vai deixa eu pegar falar no uma meio coisa. de campo. Não, Afonso, Só não um vou tirar os minutinho. méritos da vitória. Só um minutinho e vou devolver para você. Eu não estava, mas eu ouvi e vi. Em 1970, a seleção brasileira foi campeã no México, não foi? Exato. Quem era zagueiro da seleção? O zagueiro era o Brito e o Piazza. Piazza. Exato. O Piazza era o que no Cruzeiro? Volante. Volante. Como o Henrique. Tá, Afonso. Você está querendo justificar? E se Alisson, Claro, Alisson. lógico. Olha aqui, deixa eu continuar meu raciocínio. Lógico. Deixa eu continuar. Todos nós erramos. O Gilvan, a quem o Flávio aqui teceu todos os elogios, com louvor merece os elogios, quando agem de maneira correta, passou também durante o seu período do seu mandato, um ano que ele também errou. E quando ele erra, eu estou aqui para poder falar. O doutor Gilvan, a quem eu conheço, também é um grande amigo, eu posso falar, eu não concordo com o que ele está fazendo. Mas não pode responsabilizar. Entendeu? Não. Quem é responsável, Afonso? Se você está na direção de um veículo e o carro seu tem um problema de direção porque você não olhou o óleo, ou porque não trocou o pneu, ou porque aconteceu um acidente, o não motorista? Na direção do veículo Tá. só tem eu. Na doutor- direção do clube tem o presidente, O responsável- o vice, o diretor, o supervisor, o diretor de futebol, A o equipe técnico. do Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro, estão todos de parabéns. Mas o doutor Gilvan, ele agora está sendo reconhecido, eu acho que nem reconhecido, não preciso te falar, ele está colhendo agora o que ele construiu durante o seu mandato, que está chegando ao final agora, mas com uma coisa, com mais um título. Ele é um dos presidentes mais vitoriosos do Cruzeiro. Ó, chefe, mas então isso você não tem- imputa, Chefe. isso não tira que ele errou durante o Então seu você mandato. tem que admitir o Entendeu? seguinte. Você E tem na hora que só erra, um tem que minutinho. criticar. Você tem que admitir o seguinte. Já que você exclui, você tira
dos erros do Gilvan, a diretoria e a comissão técnica, você exclui, os erros são dele. Então você tem que excluir na conquista. A conquista é só dele. Não, eu acho o seguinte... Aí você junta. Não, aqui, eu vou falar só uma coisa para você poder entender. No caso, por exemplo... não, você que tem que entender. Não, no caso, por exemplo, do Mano Menezes. Foi uma virtude do Gilvan mantê-lo. Entendeu? Ele poderia cometer mais um erro. Que ele foi criticado, não foi só por mim. Por quase toda a imprensa de Minas Gerais. Menos aqui. Né? Eu e o Afonso aqui, que a gente Para acompanhava que, em certo momento, você também o criticou. Não, você tem que enxergar o que ele fez com a possibilidade de fazer. Se você achar o programa, tá no YouTube. Tá no YouTube todos os programas. Se você achar um programa que eu critiquei o Gilvan, não, que eu Gilvan conhecia... não, falando Mano Menezes. Não, você pode criticar a próxima instituição, você pode criticar... No momento errou, merece a crítica. No momento que acertou, olha, ontem, eu mandei as mensagens na hora, eu não estava no estádio ontem, mandei as mensagens lá através, eu estava te vendo pela internet, não estava tendo a voz do comentário, estava toda, não estava passando o jogo. E eu mandei as mensagens lá ontem. Na Rádio Minas. Falei, quando você falou da substituição, mano, volta agora, entendeu? Tira o Robinho. Você não falou isso ontem? Falei. Eu tava ouvindo, entendeu? E o que aconteceu? O mano voltou sem o Robinho. Com o Rafinha. Com o Rafinha. Mas ele disse que... Eu, na hora, coloquei assim, ó, Afonso, perfeito, leitura do jogo, você está correto. Está escrito lá, nos comentários da Rádio Minas. Por quê? O mano acertou. Gente, se todo mundo está decantando, entendeu? E o mano fez a coisa certa, fez a leitura certa, porque ele também não é o dono da verdade. O título é dividido com toda a equipe, ele é o condutor, né, do veículo. Então, parabéns, mano. O Cruzeiro merece o título que ganhou, conquistou sem nenhum distúrbio, não pode falar isso aqui de lance, que o Cruzeiro, foi beneficiado, foi ajudado, um pênalti duvidoso, não. O Cruzeiro não teve isso, teve contra ele, inclusive no jogo do Flamengo. O gol do Flamengo no Maracanã foi impedido. Impedimento. Então, o Cruzeiro ganhou com louvor. Parabéns à torcida do Cruzeiro, que deu um show no Mineirão. Parabéns ao doutor Gilvan por essa conquista. Parabéns, Mano Menezes. Parabéns a toda a diretoria. O que eu venho falando aqui, ó, um campeonato não se ganha só dentro de campo. Ganha com o trabalho que é executado, é um conjunto, né? E que isso seja um motivo para que o ano que vem, Cruzeiro, Atlético, América, quem eu vou falar daqui a um pouquinho, tenha novas conquistas. Porque é disso que o futebol mineiro vive. É disso que o futebol mineiro precisa. De títulos importantes para o Estado. Destacando também a organização do evento em si, do jogo. Nenhum problema. Nenhum problema. Torcida de Cruzeiro e Flamengo, maravilhosa. Não, e se encontraram fora de campo. Houve um encontro de uma torcida organizada do Cruzeiro com uma torcida organizada do Flamengo para brigar contra uma torcida organizada do Flamengo. A torcida organizada do Flamengo se uniu à do Cruzeiro, pediu ajuda para brigar com uma do Flamengo. Mas isso não aconteceu. Não houve a briga, não houve a briga. E um torcedor do Flamengo que faleceu. Ele chegou no aeroporto de Confins, festejou, botou no Face, de 40 e poucos anos, ou 50 e poucos anos, e teve um mal súbito, morreu. Exato. E morreu. Um torcedor, não teve nada a ver com o jogo. Com o jogo. Ele foi socorrido, mas não houve como evitar a morte desse torcedor do Flamengo. E tudo transcorreu numa perfeição. A imprensa, a Abrace, Associação Brasileira de Cronismo Esportivo, e a MCE, Associação Mineira de Cronismo Esportivo, presidente Luiz Carlos Gomes, a quem eu estou abraçando e parabenizando, e toda a equipe da MCE, credenciaram ontem 1.642 jornalistas. 1.642 jornalistas, sem um problema sequer, e todos trabalharam da maneira como projetaram o trabalho. Não houve uma falha. Parabéns à MCE e abraço. Afonso, outra coisa só para registrar aqui, Matusalém, porque quando veio o início da campanha política do Cruzeiro, aqui no programa muita gente, porque esse ano é um ano político, o Cruzeiro vai cair para a segunda divisão, porque a política vai interferir. E eu disse aqui o tempo todo, falei assim, olha, o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares, está fazendo um trabalho para que a política fique para fora. Isso é verdade. Para fora do portão da Toca da Raposa. Isso é verdade. E muita gente segunda-feira agora.
E não houve... Vai ser segunda-feira. a eleição. E muita gente Segunda-feira. duvidou dessa capacidade do presidente. Ele conduziu isso, não deixou interferir, em nenhum momento houve interferência da política lá dentro do futebol. Tem E é por jogador isso que nem sabe quem é candidato. Exato. E é por isso que o Cruzeiro é campeão. Pelo belo trabalho do presidente do Cruzeiro também, nesse sentido de não deixar a política interferir. Mas, Flávio, mas no uma futebol. coisa... Pode falar. Fala. Mas uma das coisas também que tem que se entender é o seguinte. A torcida do Cruzeiro é uma torcida diferenciada. Ela é exigente ao máximo. O time foi bicampeão em 2013 e 2014, não é isso? Isso. 13 e 14. 2 anos sem ganhar título, né? 15, 16, 15, 17 agora conquistou. A torcida do Cruzeiro, ela exige que o Cruzeiro praticamente ganhe um título a nível nacional todo ano. Então, essa cobrança... Ganhou o Campeonato Mineiro no meio. Não, essa cobrança, não, Campeonato Mineiro, Afonso, fica para mim Atlético, Cruzeiro e América. É outra história. Eu estou falando nacional. É título. Se o Atlético ganhar a primeira liga, é título. É título. É também. Mas a exigência, entendeu? Não aceita, com a grandeza que o Cruzeiro tem, ficar muito tempo sem ganhar um título a nível nacional, hoje. A gente parabenizou o Cruzeiro, a festa foi do Cruzeiro, mas nesse final de programa, um pouco mais de 8 minutos, Flávio Carvalho, o Cruzeiro tem um Corinthians, já falamos aqui, o Mano disse que está na Libertadores, mas continua brigando pelo G4, e é isso que ele vai fazer, continuar agora com muito mais tranquilidade, sem pressão, continua brigando, mas eu gostaria da opinião sua e do chefe, Oswaldo de Oliveira. A minha opinião, o Atlético fez, não tem tu, vai tu mesmo. Não tinha treinador no mercado. O Oswaldo de Oliveira é experiente, tem uma vasta folha de serviços prestados, também muito vitoriosa, tem um excelente currículo, mas eu acho que não sei se vai dar certo. Não sei. Dizem que ele vai ficar até 31 de dezembro, depois vira diretor de futebol. Também não acredito nisso. O contrato dele é até 31 de dezembro de 2018. Virar diretor de futebol, não acredito. Mas ele é o treinador do Atlético. É melhor do que o Micali? Na minha opinião, muito melhor. Muito melhor. Mas é o treinador do Atlético que eu queria? Não. Mas tomara que ele se torne o treinador do Atlético que eu queria. E tem o Atlético Paranaense domingo. Domingo, lá em Curitiba. 19 horas, Flávio. Pois é, Afonso, nós falamos aqui, até na segunda-feira eu falei a respeito do Oswaldo de Oliveira. Você tem toda a razão, não é o melhor treinador para o Atlético. O Atlético, inclusive, parece-me que já tem um treinador contratado para o ano que vem. Dizem. Né? Então o Oswaldo veio nessa condição de ficar como até 31 de dezembro. Eu acho que só do fato dele aceitar ele isso... não vai ficar até 2018. Pois é, mas como técnico. Mas você acredita que ele vira diretor? Não vai acreditar que vai virar, não. Pois é, mas ele vai receber um ano inteiro. Aí eu acho que seria um tiro no pé. Porque o Oswaldo de Oliveira, nos últimos trabalhos dele, ele simplesmente foi inoperante no Corinthians, no esporte, aqui no futebol brasileiro, no Cruzeiro mesmo. O que não faz a gente, não leva a gente a desacreditar nele. Verdade. Isso não leva a desacreditar nele. Mas eu fico com o pé na frente e outro atrás, Afonso. Não, quanto ao tudo Oswaldo bem, Oliveira. tudo bem. Sinceramente, eu ponho dúvida no trabalho dele. Tomara que ele, porque o Atlético agora tem que brigar para não entrar na zona de rebaixamento. Porque se perder domingo, pode até chegar mais perto. O Oswaldo tem essa consciência. Exatamente. Então o Atlético, G6 para o Atlético, é muito difícil. É lucro. O Atlético tem que ganhar em 25, 26 pontos, ou até mais, para chegar. Mais, acho que é 30 pontos, porque a média aí vai ser 60 pontos. Né? E o Atlético tem o quê? 13 jogos pela frente. Em 39 tem que ganhar 30. Então acho que é muito difícil para o Atlético chegar no G6. O que o Atlético tem que brigar esse ano é para arrumar a condição de sair dessa incômoda posição, de estar pensando na zona do rebaixamento, ganhar a primeira e fazer liga. Um trabalho para o ano que vem. E ganhar a primeira liga. Mas a primeira liga... Mas ganhar. O Fluminense está lá, na história do Fluminense, campeão da primeira liga. O Atlético vai colocar no currículo dele, campeão da primeira liga. Ou você quer que ele abra mão disso? Mas isso aí, nem o torcedor do Atlético vai comemorar. Se fosse o Cruzeiro, como não? Não vai. Se fosse o Cruzeiro disputando, vai ver um ou o América disputando, ou o Flamengo, título, ia disputar. Vai ser comemorado, claro. sim. Nós aqui, o tempo nós temos que inteiro, parar com essa imprensa de vira-lata, entendeu? O tempo título inteiro é nós importante, falamos sim. aqui, o tempo inteiro nós falamos aqui, essa primeira liga não vale nada. O Fluminense, o Fluminense fez festa lá no Rio quando foi campeão. Eu não falei que não vale nada, não. O presidente da primeira liga é o Gilvan. E se o Você acha que o Gilvan vai querer encerrar o mandato dele sem trazer uma
uma primeira liga para Minas, mesmo sendo pro Atlético? E só Acho que vai concluindo aqui, torcer Afonso, contra. e a primeira liga, foi um título muito comemorado pelo Fluminense, e lá no Rio de A Janeiro... ideia foi muito boa, que não está dando certo. E lá no Rio de Janeiro, o Fluminense, quando foi desclassificado, que ele não esperava ser desclassificado, ele falava em manter o bicampeonato. O bicampeonato, entendeu? E quando ganhou, foi muito festejado. Muito festejado no Rio de Janeiro, sim. Entendeu? Então, O Cruzeiro, por exemplo, jogou com time misto. O Flamengo jogou com time Isso foi misto. circunstância Mas o do Cruzeiro momento. já usou juvenil, juniores, sub não sei o quê, misto em Sul-Americana. Sul-Americana. Da mesma forma. Afonso, mas deixa eu só concluir aqui sobre o Oswaldo Oliveira, dar minha opinião também. Eu não acho que o Oswaldo Oliveira vai falar que eu pego no pé. De todo técnico, né? Não tô falando não vai isso, falar, mas vai falar amanhã. Não. Eu não acho que o Oswaldo Oliveira seja o técnico Atlético. Ponto. Mas não tem outro. Está. Pelos trabalhos que ele vinha executando, pelos últimos trabalhos que ele vinha executando, mesmo quando ele conseguiu estar no bom momento, eu nunca achei que o Oswaldo Oliveira é técnico para dirigir grandes times. Mas pegou um dirigiu time... Só dirigiu grandes times. Só dirigiu. Mas quero falar, e todo São Paulo, do Rio e de Belo Horizonte agora. E ele tem né? um currículo Só que, invejável, né? Invejável porque quando ele pegou aquele Corinthians, era um Corinthians que o Luxemburgo deixou pronto. Entendeu? Tá. Agora, ele fala a língua do jogador. O Luxemburgo foi para a seleção e deixou com ele. Ele chegou aqui, o Oswaldo Oliveira chegou, a primeira coisa que ele falou foi assim, mas é impossível, como é que deixa um Robinho no banco? Quer dizer, já conquistou o Não, Robinho. ele não falou isso não. Não, ele falou, Robinho não é jogador pra sair no banco. Não. Falou. Eu ouvi, peraí, aqui em mim, ser... porque o chefe está sendo já injusto. Já está escalado, aqui Robinho já está em escalado. Mim, que ele está sendo injusto. Eu estava na Bahia, eu ouvi a entrevista dele inteirinha, ouvi e vi. Ele é boleiro. Olha, ele disse o boleiro. seguinte, ele disse assim, não foi isso não, ele disse o seguinte, eu estou muito triste com o Robinho no banco. Vou ter uma conversa com ele, e para saber o que está acontecendo. Ouvi e vi a entrevista dele na Cidade do Galo no dia que ele deu treino. Deu a apresentação. Ele repetiu, no dia que ele deu treino. Ele disse, vou conversar com o Robinho, estou triste. E ele pegar o Robinho e botar como titular no treino, é a melhor coisa que ele faz. Afonso. E qualquer treinador faria. Eu preciso falar 2 minutos do América. Para só concluir, mas eu preciso falar 2 minutos do América. O Robinho, para mim, que sempre eu falei, desde quando o Atlético contratou, ele teve bons momentos no Atlético, tá? Mas eu falei, é um ex-jogador em atividade. Você lembra disso? Você falava do Ronaldinho também. Não, falava do Ronaldinho. Era ex-jogador em atividade. O do Fred. Você fala, mas do Ronaldinho também você falou. Que é o artilheiro. Você mas falou. Entre o Robinho e o Fred, ficar no banco para rimir, entendeu? Aí, então, chefe Oswaldo Oliveira enxerga o que você não está. Que você enxergou com o Micali. Ele é boleiro. Você já falou, não é boleiro não, é treinador. Entre ficar com o Iago, com o Otero, quando você ficar no banco ali, ele vai dar uma chance ao Robinho. E que na chance que tem, que o Robinho se explique. Porque na realidade o futebol então dele não critique o Oswaldo por isso. Não, eu estou criticando. Ele não é meu técnico. Eu acho, inclusive, Afonso, ele deveria pegar a faixa de capitão e dar para o Robinho, certo? Eu acho que o Robinho, primeiro, fisicamente... Pela experiência. O Robinho precisa ser recuperado. Exato. E ele, para ser recuperado, ele precisa de confiança, né? E coisa que o Micali estava passando para ele. O Robinho, acho que em 14 jogos com o Micali, ele entrou 4 vezes só. Então, 10 ele não participou. Ou ele entrava... O chefe falou uma coisa aqui. O Robinho é ex-jogador em atividade. Olha o que ele falou. Eu não falei agora, não, já tinha falado. Esse Diego que joga no Flamengo, foi o melhor jogador da Copa do Brasil. Entre aspas, né? Por uma eleição que... Eleito por eles. Eu nem vi pela internet. Esse Diego começou e jogou a vida inteira com o Robinho. Fazia a dupla com o Robinho. Aí. Com o Robinho. Dupla ele e o Robinho. Ele é ex-jogador em atividade também? Não. Falei do Robinho. Mas por que ex-jogador em Afonso, atividade? peraí, deixa eu falar da América. Você está falando de idade. Eu preciso falar aqui que o América fez uma partida ontem muito boa. Não, só um minutinho. Encerrou o Atlético? Não, só para falar aqui, né, o Diego, inclusive, foi colocado para a seleção brasileira. Claro. Né? Eu acho que o Atlético é o seguinte, tem que ganhar de qualquer maneira domingo. Flávio, só se perder, vai complicar. Mesmo com o Oswaldo chegando aí. Flávio, o América fez uma partida muito boa e o Guto falou lá que os 2 times que jogam futebol mais compacto, o Guto técnico internacional, falou que o time que fez o futebol mais compacto é o Paraná e o América. E o América briga sim, não por 3ª e 4ª vaga, briga pelo título, igual para igual com o Internacional, porque já pegou os 4 do G4. Ok, muito obrigado, Flávio, muito obrigado, chefe Matusalém. Parabéns ao América, porque está no caminho e tem que pensar nisso, é ser
estar classificado para voltar à Série A e ponto final. O América briga por 3 vagas e ponto final. O América está muito bem na competição porque o objetivo é a Série A. Jogou muito. É isso aí. Porque ser campeão da competição já foi. Nem o Corinthians Um abraço, não é. tchau, gente. Obrigado.